Cadê ele? Ele sempre dá um delayzinho de leve. Acho que agora foi. Tá rolando e tá no mudo. Beleza. Vamos começar. Ragadirogan satatana shaktana sheshakaya prasurtana sheshan autsukya mohara tidanjakana yopurva vaidyaya namostu tasmai. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas, no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar a nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana, capítulo 5, o capítulo sobre os líquidos, né? Drava, Dravya de Vijnana. Então, Drava, Dravya, Vijnana. A gente está falando sobre o conhecimento das substâncias, né, dos dravyas que são líquidos, que são drava. Então é Drava, Dravya. Pode, não enrola a língua aí não. E hoje a gente vai continuar nossa leitura com os shlokas número 35 e 36, se eu não estou enganado. E a gente vai falar, como eu já antecipei no grupo das nerds lá, a gente vai falar sobre manteiga. Hoje vai ser uma leitura curta também, porque eu não quero embolar com a leitura da semana que vem. Semana que vem a gente vai falar sobre ghee. E os shlokas sobre ghee são bastantes shlokas sobre ghee. Eu tenho algumas considerações sobre manteiga, então eu acho que até vai render um pouquinho essa leitura, mas ela vai ser bem menorzinha, né? Ela é um shloka e meio só, a leitura de hoje, metade do 35 e o 36 inteiro. Na semana passada, a gente falou do buttermilk, né? E a gente está aqui no mundo dos lácteos. Hoje a gente vai falar da manteiga. Na próxima leitura a gente vai falar do ghee. Vai ser uma leitura pesada, tem muitos shlokas sobre ghee. Na outra semana a gente vai falar de outros dairies, né? Outros lácteos diversos. E aí a gente acaba os lácteos. E aí a gente entra para o Ikshuvarga, que são as canas de açúcar, né? Os açúcares, digamos assim. Então, mas não vamos botar a carroça na frente dos bois. Hoje é manteiga. E os shlokas sobre manteiga, né, são esse shloka e meio aqui, e eles dizem o seguinte. Deixa eu espaçar isso aqui para não confundir o olhar de vocês, porque a gente vai estar falando desses caras aqui. Então, os shlokas de hoje, eles dizem o seguinte. Navanitam navambrosham shitam. Ó, já errei aqui, gente. Vamos de novo, ó. Deixa eu corrigir isso aqui, que a declinação tá errada. Quem sabe faz ao vivo, hein? Varnabalagni krut, isso aqui tá certo. Sangrahajatit, isso aqui tá certo. Isso aqui também tá certo. Acho que sim. Então, vamos de novo. Navanitam navambrosham shitam varnabalagni krut. Sangrahivata pitasruksha yarshordita kasajit kshirodbhavam tu sangrahi raktapita kshirogajit. Então, esses são os nossos loquinhos de hoje. Vamos transliterar esta bagaça para vocês poderem ter, para vocês conferirem aí, né, na verdade. É porque agora vocês estão transliterando como guerreiras, né? Transliterando jedis. Tá todo mundo fluente no sânscrito já, solando no sânscrito. Então, eu quero, se eu errar alguma coisa aí, vocês abrem o microfone e me avisem, tá? Porque às vezes aqui na hora rola disso. Então, navanitam, navam, vroshyam, navanitam, navam, vroshyam, shitam, varna, bala, gni, krita. Então esse é o shloka número 35. Sangrahi, sangrahi, vata, pita, sruk, vata, pita, asruk, sangrahivata, pita, sruk, é isso mesmo, kshayar, shordi. Esse é chato de pronunciar, ele dá uma rodada na língua boa, hein? Kshayar shordi ta ardita
ardita caça jit. Caça jit. Não tem muita novidade aqui para vocês, em termos de sânscrito. Não, tem algumas, mas não tem muitas. E aí, continuando, fala. Aqui no livro, essa segunda letra que eu acho que é o D, não tem esse risquinho assim embaixo. Ah, depende do livro, tá? Esse aí não é um da, na verdade, né? Ele é parecidíssimo com o da. Mas dependendo do... Qual livro que você está usando? O azul. Deixa eu ver o azul. Eu tenho eles todos aqui na minha mão. Isso. Ah, pode crer, ele não tem. Mas ele deveria ter. Tá errado no livro azul. Então Então bota adiciona o aqui. risquinho embaixo. O risquinho embaixo a gente chama ele de halanta, halant. Então, só para vocês anotarem isso aí, caso vocês tenham curiosidade, vamos fazer essa pausa aqui do sânscrito, chama halant. Halanta. O halant é quando a vogal, desculpa, a consoante, né, do Devanagari, ela não vem acompanhada de uma vogal. Então ela só tá a consoante, né? Esse cara aqui, ele não é o da, ele é parecido com o da. Então vamos ver a diferença deles dois. Fazendo uma pausinha aqui bem no meio da transliteração. Obrigado pela intervenção. Então, qual é a diferença deles, né? Então vamos lá na família, né, dos das, né, digamos assim. Então deixa eu pegar meu Devanagari aqui. É bom que a gente faz uma micro revisão rapidinho. Você tem o da, você tem o dha, você tem o dra e você tem o dha. Então, como é que a gente escreve esses caras, né? Vamos lá. Você tem o da, esse cara aqui é o dha, esse cara aqui é o dha e esse cara aqui é o dha. Qual é a diferença? A diferença deles é que quando eu boto esse pontinho embaixo, eu estou indicando os que são murdha. Os murdha são as consoantes que são, eles chamam também de retroflex, retroflexivas da língua, né? Isso significa que a sua língua, ela encosta no céu da boca quando ela pronuncia esse troço. Não tem isso em português, não tem isso em inglês, não tem isso em alemão, não tem isso em espanhol, não tem isso em quase lugar nenhum. Então é difícil. Mesmo que você seja poliglota, você provavelmente nunca ouviu esse troço na sua vida. Esse primeiro cara aqui é o da de dado mesmo, de dedo, por exemplo. Em língua portuguesa, ele tem esse D, né? Que a língua bate no dente. Então ela é uma consoante dental, a gente chama, ela é danta, né? Quando a língua ela bate no dente, a consoante chama danta. Então a gente chama ele de D, o D danta, né? O dental. Esse segundo aqui é o D, é o D dental, é o D dental, só que com Mahaprana. A gente tem dois tipos de consoantes. Eu falei isso para vocês ao longo do capítulo 2, né? Se você chegou agora, você não viu o capítulo 2, ao longo do capítulo 2 do Ashtanga, eu passei o alfabeto do Devanagari inteiro com vocês, dizendo cada um como é que translitera, o que é, o que significa. Estou só aproveitando uma revisãozinha porque não custa, porque confunde mesmo, tá? Então, esse D aqui é de dedo, né, de dado, de dica, por exemplo, língua no dente. Esse segundo cara aqui não tem em português. É o mesmo D no dente, só que você dá uma tossida em cima dele, sai muito ar. Ele é marra, muito prana, muito ar. A gente tem consoantes alpa prana, pouco ar, e tem consoantes marra prana, muito ar. O da. A diferença é a tossezinha, né? Da. E esses caras aqui são murda. Eles são o D, só que ele não sai no dente. Ele não é D no dente. Ele é D, com a língua encostando no céu da boca. Isso é uma tragédia para você aprender a fazer, mas vocês têm que aprender a fazer, porque tem muitas consoantes murda dentro do sânscrito. Se você não aprender a diferenciar de você não está fazendo, não está falando sânscrito direito. Tem muito mais consoante em sânscrito do que em português, né? Então, esse primeiro carinha aqui, que é esse S, né, parece um S o desenho dele, ele é o D murda. Ele é a sua língua batendo no céu da boca e fazendo o D de dado. D. O segundo cara, que parece tipo um 6, ele é o D murda com Mahaprana. Então esse cara é Alpa Prana, com pouco prana. Esse cara é com muito prana. Então ele é língua no céu da boca, fazendo o som de D com uma tossezinha. Ele é D. Então é isso mesmo, tem que treinar, não tem muito jeito. E aí vocês têm que pegar o alfabeto inteiro e ficar fazendo. Por exemplo, tem o T, que são dentais.
Vamos revisar, aproveitando. Já que hoje é pouco conteúdo, né, em termos de shloka, é bom que eu faça um sânscritozinho com vocês maroto aqui. Então a gente tem o ta, ta, e a gente tem o... Eita, apertei o botão errado. Ta, ta. É outro exemplo aqui, tá? Então, como é que a gente fala e escreve isso? Esse aqui é o ta, esse aqui é o ta, esse aqui é com um pontinho embaixo, ta, esse aqui é com o pontinho embaixo, ta. Então, vê que começa a ficar bagunçado, né? Mas se você não assistiu o segundo capítulo inteiro comigo, você pulou o sânscrito, e aí você está perdido agora. Então, esse cara aqui é o T de tatu. É o T de tatu, que é dental também. O T e o D, eles são dentais. Não é à toa que a gente confunde eles o tempo inteiro, né? Você fala T de tatu, D de dado. Não é à toa que a gente usa esses D de dado, T de tatu, porque todo mundo confunde. Quando você fala, eu tô, sei lá, toa. Aí você fala, calma aí, toa ou doa? É parecido, toa com doa, né? O som é muito parecido. Você fala, não, toa com T de tatu. Você não fala toa com T, porque a pessoa fala, calma aí, T ou D? Porque é parecido, porque é dental, né? Os dois são muito parecidos. No sânscrito, eles pegam esse parecido e zoam com a sua cabeça. Porque no português tem só o D de dado e o T de tatu, em sânscrito tem 8 coisas diferentes, né? Tem o T de tatu, que é o ta, e tem o T de tatu mahaprana, que é o ta, ta. Muitas pessoas que, por exemplo, falam inglês, leem isso aqui errado. É muito comum pessoas que são fluentes em inglês, quando leem no sânscrito, leem the, tipo thank you, né? No inglês, eles acham que é o the e não é. Esse th, ele é dental. Não tem em sânscrito esse som de que no inglês eles fazem, que é você botar o dente na metade da língua e deixar o ar sair, né? Do thank you, although, sabe essas coisas? Do quem fala inglês aí já entendeu. Então é muito comum, por exemplo, pessoas que não. Você sabe que a pessoa não fala sânscrito, não entende de sânscrito, quando ele vai ler alguma coisa em sânscrito e eles usam o the do inglês. Então, por exemplo, tem uma palavra que é muito comum, que é o Tathagata. O Tathagata, ele é o iluminado, por exemplo, né? Dentro da lógica budista, né? Dentro da lógica jainista, né? Tem o Tathagata. O Tathagata, em inglês, tem muitos livros. Se você ler o Joseph Campbell, por exemplo, o Herói de Mil Faces, The Hero of a Thousand Faces, o audiobook dele, eles falam do Tathagata, porque ele está lendo em inglês, Tathagata, e não é Thagata, é Ta, com Mahaprana. Então, Ta é Alpaprana, Ta, Mahaprana. E esse cara aqui, ele é o T, só que murda. A língua vai para o topo do céu da boca. Então ela faz o retroflex, a língua ela dá essa virada para trás. E aí ele fala Ta, Ta. E esse cara aqui é o Mahaprana desse, que é o Ta. Então você fica com da, ta, ta. Esses 4 aqui, esses 2. Eita, cadê eles? Eita, não estou conseguindo iluminar. Bora, computador. Esses 2 aqui primeiros, vamos fazer uma divisão deles. Esses 2 aqui primeiros, eles são dentais. Esses 2 primeiros aqui são dentais. Esse e esse. Esse é o da, esse é o ta, ta. Da, ta, ta. Da, ta, ta. Da, ta, ta. Confunde pra caceta, mas é assim que é. E esses aqui são murdha. A língua ela faz retroflexo, ela sobe no céu da boca. Então é da, ta, ta. Então, se você juntar tudo isso aqui, fica uma zona tremenda, né? E aí fica, vamos lá. Fica da, da, ta, 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 ta. Olha que maravilha. Parece que é tudo a mesma coisa, mas não é, tá? Ah, Matheus, tudo bem, você explicou isso tudo, mas esse cara aqui tem uma bolinha do lado dele. Cadê ele? Ele não é nada disso. Ele não tem nada a ver com nada do que eu falei. Isso aqui, tudo que eu falei foi encheção de linguiça, porque na Vanita é rápido, a gente vai falar de manteiga rapidinho, aí eu tô aqui fazendo uma revisão da parada. Esse cara aí, ele é da família dos sibilantes. Então vamos revisar a família dos Anunnasica. Anunnasica, desculpa, não é os sibilantes não, é os Anunnaki, que são os nasais.
Os Anunnaki Khan, eles são esses caras aqui, ó. É o Nan... Eita, cadê meu noivo Nagari? É o Nan... Não é nada disso. O Ma... Como é que eu faço ele no meu... Calma aí, gente, que eu vou achar. Ele tá aqui no meu... De algum jeito eu acho ele. Talvez aqui. Beleza, foi. Não. Beleza. Não é isso. Também não é isso. Desculpa, é que eu não sei. Eu não uso esse cara nunca. E ele deveria estar no... Ah, achei. Pronto. Então, vamos lá. Esses são os Anunnaki Khan. Os Anunnaki Khan são 5. São 5 consoantes que são nasais. Elas pegam mais ou menos no... Enfim, né, nessa parte nasal. Primeiro é o Nã, de não. Em português é a mesma coisa. Não era isso que eu queria fazer. Era isso aqui. Nã. Ele é o Nã de não, né? Como eu falo, nananã, nananina, né? O 9, o número 9 é com esse Nã aqui. O segundo é o Mã. Mã de Mateus. Namã. O terceiro, a gente vê pouco ele é o Nhã, Nhã, que é o Nhã que a gente tem em português, né? O NHA em português, normalmente a gente fala Nhã, né? Amanhã, por exemplo, ou em espanhol, né? Quando você fala em espanhol, tem o N, essa letra N com o tiozinho em cima, que é o N. Então, esse cara aqui, ele é o Nhã. Esse cara aqui é o Hana, que é o murdha nasal. Como é que você faz o hana? Você bota a língua no topo do céu da boca e fala o N. Então não é N, o N, o de nã, de nariz, ele é nasal, tá vendo? Desculpa, ele é dental, tá vendo? Então você fala nã, nã, a língua toca no dente, nã de nariz. O mã, ele é labial, ele é osta, que a gente chama. O mã, quando você fala o mã de Mateus, você junta uma boca na outra, fala mã, mã. Então ele é labial. Esse cara aqui é o nhã. O nhã, ele vai para trás da garganta. Ele vai bem aqui para trás da garganta, né? O nhã, nhã. Esse cara aqui é o hana. Hana, ele não precisa falar hana, mas a gente fala hana para intensificar o som dele. Que deveria ser só nhã, mas aí você não consegue diferenciar. Então a gente chama ele de hana. E esse cara aqui, a gente chama ele de Ang. Ang. E ele é o mais para trás de todos, né? Ele é o nasal que vem aqui do fora da garganta, debaixo da garganta. Então a gente faz Ang, Hara, Na, Ma. É de trás para frente. Do fundo da garganta para boca... Não, na verdade, ó, eu devia ter posto Ma. Vamos botar isso na ordem para facilitar. Vamos lá. Então esse cara aqui deveria entrar aqui. Esse cara aqui, X, deveria entrar aqui. Esse cara aqui, na verdade, esse cara aqui deveria entrar aqui. E aí a gente faz o murda depois. Nama, tá. Isso aqui não é oficial, tá? Então tem várias maneiras de você aprender o alfabeto diferente. Vocês compartilharam no grupo, por exemplo, umas aulas do Jonas Massetti, que são ótimas também. E aí o Jonas ensina com base nos grupos de pronúncia, né? Ele fala todas as guturais, todas as palatais, todas as não sei como é que fala isso em português, todas as labiais, todas as dentais, que são famílias de consoantes diferentes. E é assim que a gente aprende normalmente mesmo. Eu meio que estou embaralhando tudo aqui, porque a gente já fez esse aprendizado técnico lá atrás, então agora eu só estou revisando tudo. Então essas aqui são as Anunnaki Khan, e tem uma outra que é o que a gente chama de Bindi, né? Ou Anusvara, que é esse pontinho em cima. Vocês veem ele o tempo inteiro, olha ele aqui, ó. Esse pontinho em cima, ó, vou identificar vários aqui para vocês, ó. Pontinho em cima, pontinho em cima, pontinho em cima, pontinho em cima. Quando tem um pontinho em cima, a gente chama ele carinhosamente de Bindi. O Bindi, a palavra Bindi, ó, vou botar aqui em cima, junto com o Halant. O Bindi, eita, não é nada disso que eu queria fazer. O Bindi, ele é o nome que a gente dá para quando a mulher na Índia, ou o homem na Índia, eles botam aquele negócio, aquela bolota vermelhinha na testa. A gente chama aquilo de Bindi. Então, tá vendo? É aquela bolotinha que fica em cima, na testa da pessoa, essa bolotinha aqui, ó que bonitinho. Ah, os indianos são muito fofos. Só que o nome disso é Anusvara, é quando você tá falando que tem um ma ou um na, Holland, no final da frase. Ó, tá vendo? Puxei o Holland de novo, que eu comecei falando do Holland, vou terminar falando do Holland. Isso aqui, na prática,
significa que ele, ó, tá vendo? Por isso que a gente fala navanitam, navanitam. Esse pontinho em cima, ele tá me dizendo, para mim que sei sânscrito, que tem aqui um Mulholland. Esse Mulholland, eu não pronuncio ma, eu pronuncio Então é navanitam. E aí ele é navam, ó, mais um Mulholland aqui. Esse tracinho embaixo, então, que a gente chama de Holland, ele diz que nessa consoante não tem vogal. Então você vai fazer só o tá? Então, quando tem um Mulholland no final da palavra, um N-Holland no final da palavra, vou botar um N-Holland aqui no final da palavra, não é o caso. Aí você entende, você pega esse N, apaga ele e faz um bindi. Você bota ele em cima da palavra. Não me perguntem por quê, deve ter uma razão para isso dentro da história lá, porque Shiva fez alguma coisa no Kailash, e aí a Parvati veio, e aí tocou uma música, e aí virou um bindi. Eles sempre têm umas histórias muito fofinhas para dizer da origem de tudo, né? Aí as vogais saíram da cabeça do Shiva, e as consoantes, sei que lá. A minha professora de sânscrito, ela adora esse negócio. Ela fica que me conta toda a metamorfose do negócio, porque Shiva não sei o que lá. Eu adoro, eu acho lindo, mas para vocês não faz tanta diferença. Então isso aqui é o que vocês precisam saber das anunássicas, das nasais. Anunássica, a palavra nássica significa nariz, tá? Então elas envolvem um pouquinho o nariz. Então a gente fala ang de baixo para cima, né? Ang, nha, hana, na, ma. Então tem todas essas aí, tá vendo? Esse cara aqui, não confundir esse cara aqui com esse cara aqui, tá? Esses dois caras aqui, vou botar aí um colchete. Eita, não tem colchete em sânscrito, né? Esse cara aqui e esse cara aqui, eles não têm nada a ver, tá? Eles não são a mesma coisa. É igual, é o mesmo S, digamos assim, só que tem uma bolinha ali. Essa bolinha, o que ela diz? Lembra da bolinha, né? Lembra desse Anusvara aqui. Eu falei da bolinha várias vezes para vocês, né? Então você viu a bolinha, você já sabe que ele é anunássica, que ele é o nasal, o narizinho, né, da parada ali. Boa revisão, né? Acho que valeu a pena. Tá, vou deixar. Vocês querem tirar uma foto disso ou vocês já copiaram tudo? Agora é a hora. Se não quiser, volta lá no vídeo, depois eu vou apagar esse troço depois. Então eu estava transliterando, né? E aí vocês perguntaram com muita razão por causa do sangrahi. Então esse cara aqui é o sangrahi. Sangrahi. Tá? Sangrahi. Beleza, então vamos continuar. Kshira. Eu tô com. Não tô nada. Kshirod bhavam. Kshirod bhavam tu. Kshirod bhavam tu. Eu quero tirar isso da minha frente. Kshirod bhavam tu. San, de novo, ó, mesma coisa. San. Grahi, Kshirodbhavam tu sangrahi, rakta pita kshi progajit. Beleza. 36. Maravilha. Então, o que ele está falando, né? O que ele está querendo dizer? Não vai caber na mesma página, mas tudo bem. O que ele está falando aí? Ele está falando de navanitam. Navanitam é traduzida muito comumente como manteiga, tá? Manteiga. Essa é a tradução comum de navanita. A palavra navanitam, ela tem a palavra nava dentro. E a palavra nava significa nova mesmo. Então, para vocês, em português é moleza, em inglês é new, nava, new. É moleza para de lembrar esse negócio, o que ela significa. Então, nava significa nova. Então, recente, fresca, digamos assim, tá? Navanita, então navanita é um negócio que ele é fresco, tá? E a gente traduz como manteiga. Mas vocês têm que entender que dentro do sânscrito, quando você escuta a palavra navanita, você tem a palavra nava ali dentro. Significa que ela, de alguma maneira, ela é fresca. E aí ele fala, navanitam navam, a navanita que ela é nava, que ela é fresca, que ela foi feita na hora, né? A navanita fresquinha que você acabou de fazer, ela é vrushyam.
A palavra vrúxia, a gente já viu muito a palavra vrúxia, a gente traduz ela muito comumente como afrodisíaco. Não é uma boa tradução, né? Sempre. A palavra vrúxia também significa que ela dá vigor para o corpo, tá? Então, a pessoa fica mais vigorosa. Estrito senso, quando a gente fala vrúxia, a gente está falando de potência sexual, a gente está falando de tesão, a gente está falando de capacidade reprodutiva também, né? A gente fala muito sobre isso, tem um dos 8 ramos do Ayurveda, né? Lá no capítulo 1 do Sutrasthana do Ashtanga Hridayam, tem os 8 ramos do Ayurveda, né? E aí aqui é a hora que eu maltrato algum de vocês, perguntando para vocês quais são os 8 ramos do Ayurveda. Então, eu vou poupar a Cris Dantas hoje, né? Tadinha, Cris tá sempre participando. E eu vou empaporrinhar a Lu Ferraz. Lu Ferraz, você acha que é a estudante mais antiga de Ayurveda que tem aí. Essa é a hora que você abre o microfone e você sola. E Céu. você me fala qual é em sânscrito, tá ligado? O shloka do Ashtanga Hridayam Sutra, capítulo 1, falando sobre os 8 ramos do Ayurveda. Tá lá, pode colar. Vai Então, lá você me Essa hora pegou hoje peguei, mas viajando e sem o meu livro. eu sei, eu sinto as coisas, entendeu? Eu sou Ó, tipo como assim, eu estou com a cola do Sloka no meu telefone que eu consegui tirar foto. Agora eu não estou com o livro aqui. Você Então, vê. mas aí, ô Lu, você era aquela pessoa que tinha que saber o capítulo 1 inteiro já de cabeça, entendeu? Então, E aí, quais são. Temos 8 ramos, né, dentro do Ayurveda. Se quiser, quer chutar eles, tipo, sem o shloka? me dá o primeiro, só para você me direcionar. Você quer o quê? O primeiro. O primeiro é Kaya. Eu posso te dar até, ó, eu vou te dar até uma dica completa. Eu até falo o shloka pra você, se você quiser. O shloka fala assim: Kaya alagrahordvanga strajaravrshan ashtavanganita ahushchikitsa yeshu samrita. Aí começa vai yupitam kapashitra yodosha samasata kruta vikruta deham gnanti te vartayancha te vyanopihrnabhyo. Eu posso, tipo, me exibir aqui na frente Vai da falar, galera. você tá É o dando capítulo show. 1 do Dhyam Sutra. Então ele começa Kaya Bala Hurdvanga Shadam Strajaravran Ashtavangata Syahushchikitsa Yeshu Samshrita. Ashtavanganita Syahushchikitsa Yeshu Samshrita. Esses são Ashtavangani, os Ashtanga, os 8 ramos do Ayurveda. Eu Kaya, acho que eu achei. Vamos lá. vambora. Kaya Chikitsa, O que significa isso? a medicina interna. Não, essa tradução é a tradução basicona, mas o que Basicona. significa isso? O que significa Kaya Chikitsa? Quando a gente está olhando. Como é que eu falo isso em português, né? Agora você me O pegou. que significa Kaya? Melhor ainda, Lu. Kaya, por que chama Kaya Chikitsa? Falei que eu ia te pegar hoje pra... Você não me deu nem assim nenhum Loures. Não dou, eu pego você no Vamos lá. contrapé. Vai me ajudando que eu vou tentando aqui. Vamos, da onde vem a palavra Kaya? Tem 2 significados básicos. O motivo do Kaya Chikitsa ser Kaya, e vocês têm essa coisa, né? A pessoa quer fazer um curso extensivo de Kaya Chikitsa, mas aí chega, às vezes a gente não nem para pensar o que é Kaya, por que chama Kaya Chikitsa, e por que ele é o primeiro, né? O Ashtanga Hridayam e o Charaka Samhita são livros especialistas em Kaya Chikitsa. Não é à toa que quando ele lista os 8 ramos do Ayurveda, ele começa com Kaya, porque Kaya é o mais importante de todos para esse livro, no contexto que a gente está estudando. Então, quando a gente está falando de Chikitsa, a gente está falando de... Seria uma doença? É um disease, né? Não sei como... Mas a palavra Chikitsa significa tratamento, terapia. Tratamento. Tratamento de quê? Do que é Kaya? Será um disturbance? Seria um desequilíbrio? Não. Porque é isso, a gente traduz como medicina interna, mas né, a palavra, o termo medicina interna, as pessoas esquecem o que significa. Um especialista em medicina interna, um médico que ele se aprofundou, né, ele é um internista, sei lá, ele fez medicina interna como especialidade, nem sei se no Brasil as pessoas se especializam em medicina interna, mas uma pessoa que estuda medicina interna, ela pega lá o Harrison's e pega o Harrison's inteiro, ele vai entender muito de 2 coisas principalmente, Lu. E aí aqui tô quebrando seu galho. A primeira coisa que a palavra Kaya aponta para o Agni. Então a palavra Kaya de Chikitsa aponta para a atividade digestiva. Mas a palavra Kaya, estrito senso, ela é um sinônimo da palavra Deha. A palavra Deha significa corpo. A palavra Kaya Chikitsa, então, são as terapias e tratamentos possíveis que a gente faz com o quê? Com o corpo humano.
Não é à toa que a gente chama de general practice, de clínica geral, de clínica interna, medicina interna e tal e tal. Então é o ramo principal estudado no Ashtanga Hridayam, que é o Kaya. Qual é o segundo, Lu? Salakaya? Tantra? Kala, Kaya, Bala. Bala é o segundo. Então isso aqui já está errado, que eu achei. Kaya, Bala. Segundo ramo do Ayurveda, Bala. Quem ajuda, Lu? Se vocês tiverem facilidade aí. Cadê o Ricardo? O Ricardo não veio hoje. Ele já mandou mensagem dizendo que não vinha. Pediatria. Perfeito, Aline, obrigado. A palavra bala, ela significa crianças. Então, é o nome que a gente dá para as crianças, normalmente, é bala. E quando a gente fala bala chikitsa, a gente está falando de pediatria, do cuidado das crianças. Kaya, bala, graha. Graha chikitsa é o terceiro ramo do Ayurveda, né, de acordo com a Ashtanga Hridayam. Lu, o que é graha chikitsa? Da lição de casa, Matheus, que hoje está... Tô te dando lição de casa. Você não disse que queria estudar na última vez que a gente falou? Agora eu tô te fazendo Não, eu quero, eu tô achando bom isso. É para eu saber que eu tenho que voltar para trás. Sim. O que adianta? Lembra da mentoria avançada, não sei o que lá? É isso aqui que está acontecendo agora para você. Graha Chikitsa. A palavra graha a gente já usou várias vezes e a gente vai usar ela 2 vezes no shloka de hoje. A gente está usando a palavra aqui sangraha. A palavra graha a gente usou na semana passada, a gente usou na semana retrasada. E a palavra graha significa segurar, reter. No caso aqui, Grahani, a gente usou Grahani para falar do intestino delgado, para falar das doenças de Graha, mas a palavra Graha significa segurar alguma coisa. Então as doenças de Graha são doenças que pegam a pessoa de fora para dentro e que a gente muitas vezes chama de demonologia e que mais comumente hoje em dia a gente chama de psiquiatria. Então são doenças mentais, psiquiátricas, demoníacas, metafísicas e tal e tal. É o terceiro ramo do Ayurveda. Kaya, Bala, Graha, Urdhvanga. O que é Urdhvanga, Lu? Você vai... Hoje eu tô um feu total aqui. Maravilhoso. Assim que é bom. Tô adorando isso aqui. Urdhva, a palavra Urdhva, Anga. Anga significa membros do corpo. Urdhva significa superiores. Então, Urdhvanga são os membros superiores. Tudo que está acima da clavícula, né, do ser humano é Urdhvanga. Então é o que a gente chamaria de otorrinolaringologia, oftalmologia, odontologia, por exemplo. Tudo isso entra em Urdhvanga. Tudo que tem das clavículas para cima é Urdhvanga, daqui para cima. Então, Kaya, Bala, estou repetindo toda vez porque alguma hora isso entra, né? Tem que entrar na cabeça de todo mundo. Assim como a Lu hoje está na Berlinda, podia ser qualquer uma das 34 pessoas que estão online aqui hoje, né? Não quer entrar na Berlinda, assiste no YouTube. Beleza. Kaya, Bala, Graha, Urdhvanga. Shalya. Shalya é o 5º ramo do Ayurveda. O que ele significa, Lu? Bom, vamos lá, a gente já foi. Vai anotando, porque alguma hora vai encaixando. Não, eu vou revisar isso depois. A gente chama de Shalya Tantra também, né? Shalya Tantra. Seria para baixo da clavícula ou a parte reprodutiva? Não. Não. A palavra Shalya, ela significa aquilo que causa dor. Aquilo que inflige dor no corpo humano. Quando a gente fala de Shalya, a gente está falando de todos os instrumentos que são cortantes. Olha que interessante. Logo, a subdivisão de Shalya, o Shalya Tantra, ela faz o quê, Lu? Cirurgia? Cirurgia. Então, Shalya Tantra é cirurgia. Kaya, Bala, Graha, Urdhvanga, Shalya, Damstra, Jara, Vrushan. Eu estou falando tudo isso por causa da palavra Vrusha aqui. O Vrushan é o 8º, mas ainda faltam 3 aqui, então vamos lá. Kaya, Bala, Graha, Urdhvanga, Shalya, Damstra, Jara, Vrushan. O que é Damstra? Damstra. Damstra é difícil. A palavra Damstra significa veneno. Então, Damstra é toxicologia. A gente também chama isso de Agada Tantra. Agada também são os venenos possíveis, né? A gente estuda isso normalmente no 2º ano da faculdade de medicina. Agada Tantra ou Damstra, né? Damstra vem do... A palavra Damstra vem do
do dente, né, da cobra, aquele, como é que fala isso? Tipo, não um ferrão, mas a presa, pronto, a presa dos animais, isso chama damstra. É o animal que ele consegue te picar, te morder, ele tem veneno ali, toxicologia. E aí faltam só jara e vrushan. A palavra jara, quer chutar, Lu? Não. 2 ramos faltando do Ayurveda. Deixa eu ver se alguém ajuda que tem. Ah, uma pessoa já escreveu que é velhice. A Aline escreveu que é velhice. Maravilhosa. Então, jara significa velhice, é um ramo do Ayurveda que o Charaka Samhita, por exemplo, chama de Jirasayana. O Ah, Ashtanga Hridayam, ele chama de Jara Chikitsa. Então, que é o tratamento da velhice, que muitas vezes a gente também chama de terapias de rejuvenescimento e tal e tal. uhum. Muito comumente chamado de Rasayana, mas também chamado de Jara Chikitsa. E o último de todos é o Vrusha. E Vrusha, como eu já falei, obrigado, Lu, te botei na berlinda legal, hein? Na próxima Obrigada. quarta-feira eu vou te perguntar de novo isso. E aí, a sua resposta ideal, ela é o shloka número 5 do Ashtanga Hridayam Sutra, capítulo 1. Se você conseguir falar ele todo em sânscrito, vai ser mais tiração de onda ainda. Ah, vou treinar. Pronto, Obrigada. 7 dias. Então, a palavra Vrusha é o 8º ramo do Ayurveda, de acordo com Ashtanga Hridayam Sutrasthana, capítulo 1, shloka número 5, que todo mundo deveria saber esse negócio. A gente já passou do capítulo 1. Vocês querem fazer Panchakarma na Índia, mas não querem saber os 8 ramos do Ayurveda. Tem que saber os 8 ramos do Ayurveda. Senão é erro de base. E a maioria das pessoas que vocês conhecem que falam que sabem Ayurveda, se você botar ela na berlinda como eu botei a Lu agora, a pessoa ela também panica, ela também não sabe. E faz toda a diferença, percebe? Quando eu falo o negócio aqui de cabeça, vocês falam, porra, esse garoto sabe o que ele tá falando. Faz toda a diferença. Na tradição que a gente segue, porque eu sigo e agora vocês também seguem, a tradição do Ayurveda de acordo com os Samhitas, a base é você saber os Samhitas, né? Por isso que a gente estuda isso aqui. Então, Vrusha é todo esse contexto aqui que eu acabei de falar para vocês. O contexto da pessoa tá viril, ela tá com uma capacidade reprodutiva saudável, enfim, ela tem, muitas vezes traduzido como afrodisíaco, tá? Vrusha. Então, o Navanita, a manteiga, no caso aqui, quando ela é navam, quando ela é novinha, quando ela tá fresca, deixa eu voltar aqui pro meu livro, porque eu perdi até a página onde eu tava. Quando ela tá fresquinha, ela é afrodisíaca, ela dá vigor para a pessoa, vigor sexual inclusive, e ela é shitam, ela é fria de potência. Então ela tem uma potência fria e ela é rejuvenescedora de certa forma, mas ela dá vigor para o corpo, tá? Ela não é propriamente um rasayana, mas ela é revigorante, pronto, revigorante é bom. Ela também é varna balagni krut. Varna balagni krut. Então ela faz kruta. Semana passada, semana retrasada e na anterior, eu bati isso aqui com vocês. Tem 2 sufixos que estão aparecendo o tempo todo e vocês têm que saber. O sufixo kruta vem da raiz kru, que significa fazer, que é a mesma raiz da palavra karma. Então, krut significa que ele faz, ele gera, ele aumenta, ele cria alguma coisa. E o sufixo jit, que a gente já viu um monte dele também, que é o apazigua, resolve, melhora, que vem de jai, né, do apaziguar, do controlar, do vencer, do ser vitorioso sobre alguma coisa. Então ele é varna balagni krut. Ela aumenta varna. A palavra varna é a compleição da pessoa. Quando você olha para a pessoa, a gente vai estudar isso mais lá no capítulo 11, quando fala das funções de Pitta Dosha, né? Quando você olha para a pessoa, a cara da pessoa, sabe quando você olha para a pessoa e a pessoa está meio pálida? E aí você fala, cara, Matheus, você está meio pálido hoje. Essa sensação de palidez é isso aqui, esse varna. O varna é quando a pessoa está com uma cara boa. Não é a cor da pele, isso. A pessoa pode ser negra, ela pode ser branca, ela pode ter a cor da pele que ela quiser. Mas você olha e parece que a pessoa está saudável. Isso é varna. Varna é quando a pessoa ela tá reluzente, né? Ela tá com uma compleição saudável. A manteiga, navanita, ela ajuda a pessoa a ficar com uma compleição saudável. Percebe que ele está falando de navam navanitam. Então é a manteiga fresca. Aí eu vou falar para vocês no final de tudo, então, a diferença, porque tem 2 tipos de manteigas aqui, né, listadas. A primeira é a manteiga fresca, a manteiga que foi feita na hora ali. A manteiga fresca que foi feita na hora, ela tem todas essas capacidades, essas habilidades aqui. Então ela é varana, ela é bala krut e ela é agni krut.
você poderia entender esse samastapada, essa junção de palavras, como Bala Agni Krut, quer dizer que ela aumenta o Bala, a força do Agni. Pode ser Bala Agni Krut, ela aumenta a força do Agni. Ou pode ser Bala Krut, Agni Krut, ela aumenta a força do ser humano e ela aumenta o Agni do ser humano. A gente poderia discutir isso. Se fosse um grupo de estudos de nerds ayurvédicos, médicos e tal, a gente ia ficar discutindo aqui. Aí a gente ia pegar esse cara aqui, que é a versão comentada do Ashtanga, a gente ia ler o que os comentaristas falam, o que eles acham, nananã, e a gente chegar às nossas conclusões. Eu já digo aqui para vocês que não tem uma conclusão só. Então a visão mais comum é que ela é Varna Krut, ela melhora a compleição, ela é Bala Krut, ela aumenta a força, e ela é Agni Krut, ela aumenta a capacidade digestiva, ela melhora a digestão. O problema é que ela é Sangrahi. Sangrahi, a gente já viu que graha é segurar. A palavra Sangrahi significa que ela é constipativa. Ela gera constipação. Então, se a pessoa está constipada, ela tem que tomar cuidado. E isso é comum nos lácteos, percebe? Os lácteos, eles são um pouquinho abixandi. Eles geram secreção, eles geram muco, normalmente. Como eles geram secreção e geram muco, muitas vezes essa secreção, esse muco, esse abixandi, ele faz constipação. Ele gera constipação. O fato dela ser shitam, a gente pode pensar, cara, ela é fria, então de repente ela grava um pouco vata, talvez, e aí por isso que alguma coisa, não sei, a gente vai chegar lá. Não é o caso porque ele fala, ela é vata, pitta, asruk, então o vata, o pitta, asruk, o sangue, kshaya, então a palavra kshaya, que é esse cara aqui, kshaya, cadê ele? Sangrahi, vata, pitta, asruk, kshaya, aqui ó. Kshaya, a palavra kshaya significa emaciação. Quando a pessoa está meio sem força, está meio molenga e tal. É uma doença dentro do Ayurveda que a gente chama de kshaya. Arsha, a gente já viu arsha várias vezes, é normalmente considerado hemorroidas, né? Ardita, então arsha, ardita. Ardita é uma paralisia que normalmente inclui metade do corpo, né? E normalmente aplicada à face do ser humano. Então, ardita é normalmente quando você tem a paralisação da musculatura de metade da face, pra vocês verem. É uma doença super comentada, né, dentro do Ayurveda. A gente tem muito essa coisa da paralisia muscular e paralisia facial. O ardita é um tipo de paralisia facial. Ardita, caça, jit. Então ela é caça. Caça são tosses diferentes, né? Uma doença do trato respiratório. Tudo isso aqui é jit, é aliviado com o navam navanitam, com a manteiga fresca, né? Com a manteiga que foi feita na hora. A única coisa que parece que ela tem de negativo aqui é que ela é sangrahi. É óbvio que ela é shitam também, então você deveria tomar cuidado. Mas ela ajuda o vata, ela ajuda o pitta, ela melhora problemas de sangue, por exemplo, ela melhora emaciação. É claro, é uma gordura, né? Você está dando gordura para a pessoa, é óbvio que a pessoa vai ficar com mais vigor, né? Ela melhora, né, as hemorroidas, porque ela é shitam e ela melhora o pitta, e as hemorroidas têm uma base de pitta e asruka muito fortes. Ela é ardita, e o ardita, essa paralisia facial, ela tem uma base em vata dosha, então se ela alivia o vata, ela alivia a ardita. E caça, que são doenças respiratórias, ela alivia o vata, ela alivia o caça, porque o caça tem uma base de vata também. O que ela não faz, não foi mencionado aqui, ela não alivia kapha dosha, né? O fato dela ser shitam pode dar a entender aí que ela não é tão legal assim para kapha dosha. Qual é o problema disso aqui? O problema é que ele está sendo especificamente dizendo de navam navanitam. É a manteiga fresca. E isso que vocês compram no supermercado aí já não está fresco há muito tempo, não é à toa que fica no refrigerador, não é isso? A manteiga que ele está falando aqui é a manteiga fresca. Eu vou falar dela mais um pouquinho daqui a 5 segundinhos. Vamos pro próximo meio shlokinha. E aí ele fala, kshirodbhavam, kshira udbhavam. A palavra aqui é udbhava, é kshira udbhava. Kshiram udbhavam, kshirodbhavam. São duas palavras, tá? Kshira e udbhava, kshira, kshirodbhava. Isso aí é um sandhi, a gente já estudou isso bastante. A palavra udbhava significa criar, produzir. A palavra bhava significa existir.
A palavra udbhava significa que você vai botar aquela coisa para existir. Gerou a criação. Então a palavra bhava, a gente usa muito ela em sânscrito, ela é muito comum em todos os samhitas, Bhagavad Gita e tal e tal. Bhau e abhau também eles falam, né? Muitas vezes a consoante v, ela é pronunciada como u, né? Bhau e abhau, mas é bhava e abhava. E udbhava significa botar alguma coisa para existir, para criar, para produzir, né? Ela é kshira udbhava. Ela é produzida diretamente do quê? Do kshira. Ela é produzida diretamente do leite. Então a gente tem já dois tipos aí de manteigas. Um tipo de manteiga que é a manteiga fresca, que ele chama de navam navanitam, e um tipo de manteiga que é kshirodbhavam. Ela é produzida direto do leite. E aí ele fala kshirodbhavam tu, eu já falei desse tu várias vezes com vocês, esse tu, ele dá uma estressada, né? Ele dá uma enfatizada. Então ele já disse que a manteiga fresca, ela era samgrahi, ela era constipativa. Aí aqui ele vem e fala kshirodbhavam tu sangrahi. A manteiga que é fresca, ela é sangrahi, ela é constipativa. A manteiga que é feita direto do leite, ela é mais constipativa ainda. Ela é muito constipativa. Se a manteiga fresca já é constipativa, a manteiga que é feita direto do leite, ela é mais constipativa ainda. Não só ela é mais constipativa ainda, como ela tem funções específicas, né, digamos assim. Ela é Rakta Pita Akshiroga Jit. Então, de novo, olha o Jit aqui de novo, né? Então, o que ela alivia? Ela alivia a Rakta Pita. Rakta Pita é uma série de doenças que a gente vai estudar mais pra frente, que são doenças de hemorragia, doenças hemorrágicas diferentes. Rakta Pita. Então é quando o Rakta Dhatu, o tecido Rakta, que é o tecido que circula pelo corpo e faz com que você tenha vida, né? Ele dá vida para o corpo. A gente vai estudar os tecidos todos lá no capítulo 11 e 12. Vocês que estão na formação dos 4 pilares, vocês já viram isso? É o módulo de sono da formação, que é o segundo módulo. Eu passo o capítulo 11, 12, 13 e 14 com vocês. A gente vê os doshas na raiz da parada. Se você está na formação dos 4 pilares, você já teve essa aula com certeza. Se você não está, a gente vai chegar lá no capítulo 11 e 12. Deve demorar mais uns 5 anos, mais ou menos, para a gente chegar lá, mas a gente chega, tá? A gente chega. Rakta Pita, então, é uma doença de várias doenças hemorrágicas diversas. E Akshiroga, Akshiroga, a palavra Akshi, já vimos também várias vezes, significam os olhos. Então, manteiga, normalmente, é recomendada para uso para doenças dos olhos. A gente faz muito... a gente vai chegar, vai ter um capítulo inteiro de Anjana, né, para a gente estudar esse troço. A gente usa manteiga para fazer banho, né, nos olhos. A gente usa ghee para fazer banho nos olhos e a gente usa manteiga também para fazer banho nos olhos. Mas que tipo de manteiga? A manteiga que é extraída direto do leite da vaca. E aí você pode ficar confusa. Eu fiquei confuso. Porque a gente traduz tudo como manteiga, na verdade. E esse cara aqui, o kshirodbhavam, às vezes são traduzidos em alguns samhitas como creme. Aí, às vezes eles falam a manteiga que é feita direto do creme. Aí você fala, mas toda manteiga é feita do creme. Para quem nunca viu manteiga na vida, não sabe como faz manteiga, normalmente o que a gente faz? A gente pega o leite da vaca, lembra da vaca que a gente já falou lá quando a gente falou de kshira? O leite ele tende a acumular uma capa de gordura em cima, que em português a gente chama de nata. A gente pega esse creme, essa nata, e aí a gente faz um churning com ela, a gente bate aquela nata. Quando você bate a nata, ou você tradicionalmente usa aquele negocinho que eu falei para vocês na aula passada, você faz um churning daquele negócio, você mexe, ou você bota numa batedeira, por exemplo, você vai separando a gordura do líquido. E aí você escorre o líquido, deixa a gordura, bate, sai o líquido, escorre o líquido, deixa a gordura, bate, escorre o líquido, deixa a gordura. Essa gordura que vai ficando é navanita, é a manteiga. Ela não é amarela, ela é branca. Se você fizer manteiga fresca, a manteiga fresca, ela não tem uma coloração amarelinha, ela tem uma coloração branquinha. E aí você pega essa coisa branquinha, que é o creme desidratado, digamos assim, e aí você aquece ele, né, numa panela, e aí é o que a gente vai ver na semana que vem, que é a manteiga clarificada, né, que é a manteiga cozida, digamos assim. O que você está fazendo? Na caminhada do leite para o ghee, você está desidratando e eliminando tudo menos a gordura.
Então você está fazendo um processo de extração da gordura mais gordurenta da gordura possível. A manteiga ela é um estágio intermediário nesse processo de desidratação, o que significa que dentro da manteiga ainda tem água. Por isso que a manteiga fica rançosa, ela estraga. O ghee, como ele é a manteiga totalmente desidratada, não sobrou água ali dentro. Então ele dura quantos anos você quiser, quanto mais anos melhor, né? A gente vai ver isso depois. Mas o que é a manteiga feita direto do leite? Então isso ficou confuso. E aí eu puxo o comentário para ler com vocês. Eu não faço isso muito, vou passar a fazer mais no futuro, porque eu não quero confundir mais ainda a cabeça de vocês. Mas aqui vale a pena. Então, se vocês tivessem esse livro aqui, e para quem está estudando a Ayurveda de maneira séria, alguma hora vocês vão ter que esbarrar nele. Ele dá medo, porque ele é todo em sânscrito, mas você tem que ter o Ashtanga, o Charaka e o Sushruta desse aqui algum dia, não é agora, mas algum dia vocês vão, na prateleira de vocês vão ter esses 3 livros. Esse livro é 100% em sânscrito com comentário. E o comentário desse shloka, ele diz o seguinte. Vocês repararam que ele separou o shloka? Tá vendo que ele não está grudado no outro? Ele botou a segunda metade do 36 separada da primeira metade do 36. Por que essa separação existe? Essa separação é graças a esse livro aqui. No shloka, no sânscrito original, não tem a separação. Os shlokas são todos grudados. Nesse comentário, os comentaristas eles separam para poder comentar. Então, se você tiver esse livro aqui, você vai ver que nesse shloka aqui, os comentaristas comentam, e aí depois ele fala esse shloka aqui, e aí os comentaristas vão lá e comentam. Então, todas as divisões que a gente está fazendo aqui na leitura, elas são as divisões que são feitas nesse Samhita aqui, nessa edição do Samhita. E aí, para a gente terminar a leitura de hoje, nessa edição do Samhita, nesse shloquinho aí, eles dizem o seguinte, eu sei que vocês não sabem sânscrito, eu vou ler e vou traduzir para vocês livre, eu não vou escrever na tela nem nada disso, porque não tem porquê, eu acho que vai complexificar demais. Mas eles dizem o seguinte, tem lá o shloquinho, né, que fala Kshirod bhavam tu sangrahi rakta pita kshiroga jit. Esse é o shloka, né, que a gente acabou de ler ali. E aí o primeiro comentarista, ele fala assim, Kshirod bhavam tu kshirodeva jatam matitvot paditam. Então ele fala Kshirod bhavam tu, esse Kshirod bhavam, esse cara aqui que ele está falando, Kshirod bhavam tu, o que ele quer dizer com Kshirod bhavam tu? Né? O que os comentaristas eles fazem? Eles pegam o shloka e eles comentam o shloka. Eles estão dizendo assim, então, o primeiro deles, né? Ele fala Kshirod bhavam tu, quando o Vagbhata ele escreveu Kshirod bhavam tu, o que ele quis dizer? Ele quis dizer que é Kshirodeva, que é o leite Kshirodeva. Ele usa a palavra Kshirodeva. Então ele está falando do leite, que é o leite que foi Kshirodeva. É o próximo que vai falar do Navana. Então, ele está falando do leite que acabou de sair da vaca. Ele está falando do que? A manteiga que é feita do leite fresco, digamos assim. É isso que ele está dando a entender. Kshirod bhavam tu, kshirodeva jatam, matitvot paditam. Então parece que você pegou o leite na hora ali e fez a manteiga com ele lá na hora. Parece que ele é mais fresco do que é mais fresca do que a manteiga fresca. Alguma coisa assim. Navanitam sangrahi rakta pita kshiroga jit bhavati. Então ele não explicou nada, ele só repetiu e fez uma frasezinha completa. Então ele fala Navanitam sangrahi, então o Navanita ele é constipativo, Rakta pita akshiroga jit bhavati. Então ele usa o verbo, né, bhavati, para dizer, então ele melhora, ele só pegou a poesia e fez uma prosa para ficar claro para você. O segundo comentarista, ele fala o seguinte, ele comentando esse shloquinho aí, ele fala Kshira Navanita Gunanaha. Kshira Navanita Gunanaha. Então, Kshira Navanita é a manteiga que saiu do Kshira, que saiu do leite, Guna Anaha. Guna é uma palavra que todo mundo vocês conhecem, é uma característica, ela tem uma qualidade, né? Ela tem as qualidades do Anaha. Esse Anaha, ele é o leite que a gente usa essa palavra para dizer assim, quando o bebê está mamando na mãe. Quando o bebê ele tá lá com o mamilo na boca dele. Então é um leite que acabou de sair.
Ele é um leite muito fresquinho, é isso que ele parece estar indicando. E aí ele fala Kshirodbhava miti. Kshira udbhava miti. Então, exatamente isso. É o leite que tá sendo gerado quando a criança está mamando na teta da mãe, ou da vaca, no caso aqui, né? Que a gente está falando do leite de vaca, da manteiga de vaca, né? A maioria dos casos. Aí ele fala Kshirodbhavam, Kshira Matanodbhavam. De novo. Kshirodbhavam, Kshira Matana. Matana é mata, vem da mãe, né? É o leite que está saindo da mãe. Sarpirapyevam Dvividam Gneyam. Então ele bate num assunto que eu estou falando para vocês. Dvividam Gneyam. Ele fala Gneyam, você deveria saber, conhecer, estudar. Dvividam Sarpirapyevam. Sarpis significa ghee, né? Você tem esse Sarpirapyevam, ele é feito do Navanita, né? O ghee, ele vem do Navanita. Só que tem dois tipos, Dvividam, Gneyam. Você deveria saber que tem dois tipos de Navanita. Não fica tão claro, 100% claro, o processo de manufatura do Navanita aqui. Mas ele com certeza diferencia que tem dois tipos de Navanita, tem dois tipos de manteiga. Tem o Navanitam, que é Navam, o Navanita que ele é feito fresco. O que eu, Matheus, imagino? Isso é viagem minha, não tem como provar. O que eu estou dizendo, eu não tenho ticket para isso ainda. Parece que o Navanitam, o primeiro cara aqui, o Navanitam Nava, ele tá falando de você pegou o creme da vaca. Imagina que você tirou o leite da vaca, aí separou o creme. Aí depois de um tempo você pegou aquele creme da vaca. Imagina que no dia seguinte ou 3 dias depois, você pegou o creme da vaca e bateu ele na batedeira e produziu a manteiga. Então essa é uma manteiga fresca que é produzida na hora. Mas ela é produzida na hora de um creme que não estava feito na hora, por exemplo. O segundo, o Kshirodbhavam, parece que é um Navanita, uma manteiga, que acabou de sair da teta da vaca o leite. Ela é a fresca da fresca da fresca, digamos assim. Ela é mais constipativa, mas ela também tem um nível de pureza diferente. Então essa manteiga aí, ela é tão fresca, digamos assim, que ela pode ser usada para doenças dos olhos, por exemplo, e ela é muito fria, essa que é a questão. Ela é tão fria que ela é boa para aractopita, para essas doenças hemorrágicas. Ela é tão fria que ela é boa para doenças dos olhos, que normalmente estão em envolvimento de pita doce, né, de tédios, guna aí dentro, que é o calor, né, a luz e tal. Eu nunca vi isso na minha vida. Assim, eu já vi manteiga fresca lá na Índia, a gente fazia direto, né? Então você pega o creme, você compra o creme ou faz o creme e aí você bate ela na hora. Ela é uma manteiga branquinha, ela tem um gosto totalmente diferente disso aí que vocês compram no mercado que vem numa barra, né, amarela. Essa manteiga feita na hora do Kshirodbhavam eu nunca vi. Então eu nem sei se tem outras técnicas envolvidas nisso. Eu não sei se dá para tirar o leite direto e já começar a ter o leite direto e já ir separando o líquido e tal, por exemplo. Eu não sei como eles fazem isso tradicionalmente na Índia. Não sei se vocês têm uma experiência muito grande com lácteos, mas se vocês quiserem dúvidas ou quiserem fazer um comentário, agora é a hora. Levantem a mão aí, que aí eu vou chamando um por um. Esse é o sloka que a gente tinha que ver para hoje. Agora, antes de começar a tirar dúvidas de vocês, se não tiver nenhuma dúvida, também tudo certo. Eu vou apagar isso aqui. Espero que tenha ficado claro essas divisões. Foi bom, né, que a gente teve tempo hoje para dar uma risadinha no sânscrito. Vou botar aqui na tela os slokas do Gui, que são do 37 até o 40 e 40. 37 ao 40. Eu não sei se vai dar tempo da gente fazer do 37 ao 40, mas se der a gente faz, e se não a gente faz o 40 separado. Deixa eu ver se eu consigo diminuir isso de um pouquinhozinho, só para caber na tela para vocês tirarem um print. Foi. Maravilha. Esses são os slokas, vai ser puxada a leitura da semana que vem. Eu adoraria fazer esses 4 slokas na semana que vem. Se não der, a gente faz os primeiros 3 e deixa o 40º para fazer na próxima leitura com os outros lácteos. Também não tem problema nenhum. Então, Luciana Ferraz levantou a mão. Fala, Lu. Ou não. Essa manteiga... Essa manteiga que você está falando que é
que é feita, né? Que foi feito. Isso a gente chamaria de cultured butter aqui? Pode Não ser tenho a isso? menor ideia. Eu Chamaria de acho, eu cultured acho butter. eu acho que é isso. Existe pelo menos a direção que eu tive quando eu vou fazer ghee é para usar essa manteiga, não sei como é que fala isso em português, que tem uma cultura, não sei, chama cultured aqui, que a gente consegue comprar. E ela já é processada diferente do que essa outra manteiga. Então, a questão aqui é assim, eu tô chutando que não é cultured butter, tá? Tô jogando aqui, inclusive, no Google agora, para tentar entender. Cultured butter, para ver o que é esse. Eita, tô escrevendo em sânscrito no Google, não vai rolar, né, Google? Cultured butter. Vamos ver o que é isso. Combine cream and yogurt in a large bowl. Não, cultured butter tem uma preparaçãozinha, parece que tem uma mistura de creme com iogurte. Qual é a diferença de butter normal para cultured butter? É o jeito que a gente fermenta o creme, vira cultured butter. Então, o meu chute era isso, porque quando a gente usa a palavra culture, significa que tem alguma bactéria, alguma coisa ali, né? A manteiga, de acordo com os samitas, ela é feita direto do creme. E a manteiga, o grande problema da manteiga é que a manteiga não guarda. Então, isso é uma conversa, uma discussão que eu tenho milenar com a Laura Pires, por exemplo. Porque a Laura, ela é uma mãe para todo mundo do Ayurveda. Porque a Laura, ela é super tranquila, então ela dá alternativas para as pessoas navegarem o Ayurveda da maneira que as pessoas conseguem navegar melhor. Eu sou o padrasto, digamos assim, se ela é a tia legal. Porque eu fico, não, tipo assim, não dá para fazer ghee da manteiga que você compra no supermercado. O ghee, ele vem do creme. Você tem que pegar o creme fresco, fazer a manteiga ali fresca, que ela é branquinha, pegar aquela manteiga branquinha e jogar ela na panela e desidratar ela. Agora, tem 35 mil maneiras de fazer ghee dentro da Índia. Se você visitar 10 lugares diferentes, você vai ter 3 fórmulas diferentes de fazer o ghee. Ah, tira a espuma, não tira. Você vai falar sobre tudo isso semana que vem. Então, se vocês têm perguntas sobre ghee, não é hoje. Mas, Vai para semana que vem, que eu tenho várias. segura para semana que vem. Fala, Elô. Vou tirar aqui, vou stop share para eu poder ver a carinha de vocês. Matheus, boa tarde. Essa primeira, né? Tudo bem, amor. Esse do creme, pelo que eu entendi, seria como se fosse a nata que eu conheço aqui no Brasil. Não sei se você conhece, que a gente até compra também, né? Eu sou da roça, então a gente está acostumado a fazer ali na roça e pegar uma nata que é branca também. Seria isso? Então, Essa a manteiga nata, fresca? se você bater a nata, ela vai liberar água. Você vai tirando a água até parar de sair água. O que fica da nata batida é a manteiga fresca. Essa nata aí, é o que a gente faz na Índia. A gente pega a nata e aí bate a nata, bate a nata, bate a nata, ela vai soltando água. Essa água que ela vai soltando, a gente separa ela. Tem outros usos para essa água que ela vai soltando. Mas aí vai sobrando mais gordura. Ela é branquinha, ela tem cara de manteiga, mas ela é branquinha, ela não é amarelinha. A amarelinha, eu desconfio, na maioria dos produtores, é porque eles adicionam alguma coisa para preservar. Adiciona cor. Adiciona cor, bota alguma coisa, bota cúrcuma, ou sei lá, ou não sei, você pode botar alguma tragédia colorida aí nas coisas. Mas o fato é que a manteiga, ela não dura bem, né? E agora pensa, há 2.000 anos atrás, há 1.500 anos atrás, não tinha geladeira, né? Então não tinha como guardar esse negócio também. Então vocês, hoje em dia, podem pegar esse troço e botar na geladeira. Então ela guarda, mas antigamente ela não guardava. Mas nata, Matheus, é um negócio que não dura. Eu, pelo menos, quando eu compro nata aqui, eu acho que não dura 3 dias. É um negócio que não dura. Põe na geladeira, mas assim, não dura 3, 4 dias, já tá azeda. Dá pra Leite, usar nata, azeda, né? manteiga. Assim, Então, não sei ayurvedicamente falando, né? Porque ayurvedicamente falando, tá aos azeda olhos também. do Ayurveda. Ela já é azeda e ela vai ficando mais azeda, né? A única coisa que vocês vão aprender de lácteos que dá para guardar é o ghee. E o grande poder do ghee, que a gente vai discutir na semana que vem, de novo, eu não quero antecipar, na semana que vem e na outra, é que o ghee, se vocês levarem atualmente para 1.500 anos atrás, para 2.000 anos atrás, o poder do ghee é que você bota ele num pote e guarda. A manteiga você não guarda, não tinha geladeira. O creme você não guarda, o leite não fica bem, eles azedam muito rápido, né? É porque é muito vivo, né? Tudo isso é muito vivo e tem água. Se tem água, já tem proliferação bacteriana ali instantaneamente. Ainda mais um líquido coloidal como é o leite, que é muito rico de vida, de hormônios e de coisas e tal.
Então ele já vem cheio de bactéria, de parasita, de cacete. E aí aquilo ali se reproduz maravilhosamente, entendeu? Então essa que é a questão. Mas enfim, não vamos antecipar o Gui. Mas é isso. O Elo, a nata batida é a base para a gente fazer a manteiga. Tá. E a manteiga, claro, essa manteiga, não sei aí como é que você conhece, que seria uma manteiga, aqui eu conheço como manteiga de garrafa. Essa manteiga de garrafa vai a ghee também? É uma Isso aí clarificada? isso é o que a gente vai conversar na semana que vem. Ah, Mais alguma dúvida, pessoas? Ninguém mais está com a mão levantada? Tá tudo claro? Eu tô vendo que tem pessoas no chat, assim, tipo, pirando no chat. Então tá bom. Então beleza. Então não é dúvida, é só vocês, tipo, interagindo. Maravilha. Então é isso. Essa foi a nossa leitura do Ashtanga de hoje. Na semana que vem, a gente vai pegar esses slocas que eu botei aí. Mandem lá no grupo, transliterem essa parada. A gente se encontra, então, na quarta-feira da semana que vem, ao meio-dia, para entrar no mundo incrível dos guis. E sobre o porquê que isso aí que você está comendo provavelmente não é gui. Um beijo para vocês, boa semana, estudem, revisem. Já sabe, Lu, que eu vou te perguntar sobre os 8 ramos do Ayurveda na semana que vem. Um beijo para todas e até a próxima. Ragadirogan satatan shaktan sheshakaya prasrutana sheshan autsukya mohar atidanjakhana yo purva vaidyaya namostu tasmai bhishajam sadhu vrutanam bhadramagamashalinam abhyasta karmanam bhadram bhadrabilashinam